Levanta suas mãos aos céus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Pode soprar as tempestades, pode bater os rios, você pode enfrentar a maior tribulação, a maior adversidade, os maiores problemas podem vir contra você, mas se você estiver firmado em uma rocha, você não vai sucumbir. Procura 3 pessoas aí e diz para ela: você não vai sucumbir. O vento pode soprar, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente coloca um sorriso, mas nosso coração está entristecido. E é nesses dias que Deus vem com uma palavra. Um pouquinho mais baixo aqui. É nesse dia que o Senhor vem com o seu renovo. E eu não tenho dúvidas que essa noite existe um renovo de Deus para a sua história. Você entrou aqui hoje de uma forma, vai sair de outra. Você pode ter entrado aqui dentro hoje cheio de dúvidas, de incerteza. Você vai sair daqui convicto, porque Deus está alinhando o seu coração com o coração de Deus. Deus está restaurando a sua visão, devolvendo a sua espada, colocando na sua frente seu escudo. O ano apenas começou. Lembra da palavra do começo do ano? O gigante se levantaria, mas nós lutaríamos até o final. Irmão, eu acordei hoje com o sentimento de que Deus ia fazer algo muito grande. Pela manhã eu estava orando e o Senhor disse ao meu coração que Deus está muito próximo de liberar algo muito poderoso. E Deus ministrou: antes de eu derramar algo poderoso, eu preciso te quebrar de uma forma poderosa. Eu não sei quantos aqui estão quebrados, mas se você entrou aqui quebrado, é porque Deus tem algo muito poderoso para fazer na tua vida. Uau, Deus tem algo muito poderoso para fazer na tua história. Meu coração está muito alegre hoje. Deus falou que ia nos conectar com pessoas que de fato estavam conectadas com Deus. E desde o momento que eu me conectei com o apóstolo Valdir, o meu coração se alegrou de uma forma assim sobrenatural. Pastor de uma igreja linda, filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. O pastor Valdir faz um trabalho nacional. Quantas centenas de milhões de pessoas ele já não ganhou falando do amor de Cristo, ministrou o coração de pastores. E lá em cima eu já recebi tudo que eu pensei em receber na mesa, porque ele está cheio do Espírito Santo, irmão. Quem tem unção sabe quem tem unção. Posso ouvir um amém? Quem está cheio sabe quem está cheio. E hoje eu me sinto privilegiado de receber na nossa igreja esse grande amigo que eu já me apaixonei. Eu queria que você recebesse apóstolo Valdir Reis, dando uma salva de palmas bem forte para Jesus de Nazaré, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Receba a vida do meu amigo Valdir Reis. Aleluia. Pode se assentar com a graça do Eterno. Meus irmãos, boa noite. Quem está feliz nessa noite? Diga para alguém do lado: Jesus é bom, amém? Quem tem desfrutado nesse ano da bondade de Deus? Que maravilha. Meus irmãos, para mim é um privilégio poder estar aqui. Eu fiz uma oração já há muitos anos e eu disse: Deus, eu queria conhecer os seus amigos. E cada vez que o Senhor me apresenta um amigo dele, eu fico feliz, né? E estar aqui com o bispo Diego, com sua esposa, com toda a igreja, para mim é resposta dessa oração, amém? Então é um privilégio, é uma bênção poder estar com vocês. Eu sou do interior de Minas Gerais,
Sei que vocês são acostumados a ouvir os irmãos internacional, eu sou rural, viu? Eu sou de uma cidade chamada Ipatinga, a 220 quilômetros de Belo Horizonte. Sou pastor de uma igreja que se chama Lar, Lugar de Amor e Restauração. Eu tenho viajado o Brasil e 55 países pregando o Evangelho. E graças a Deus, Deus tem sido muito bom comigo. Sou casado, muito bem casado com uma mulher, viu? Tem que ficar avisando essas coisas agora, né? Faço 25 anos de casado agora. A minha esposa me ganhou para Jesus. Eu era um usuário de droga. E ela todo dia passava, entregava um panfleto para mim e dizia: jovem, Jesus te ama. E o dia que eu aceitei a Jesus, ela falou: agora você está pronto. Eu falei: para quê? Para ser meu esposo. Então ela nunca me chamou para ficar. Eu sei que não tem esse negócio de ficar aqui em São Paulo, sei lá, para o lado do interior de Minas Gerais, né? Uma vez uma irmã, aliás, não era nem irmã, ela era prima ainda, foi para a igreja e falou: pastor, eu tenho um problema sério. O que foi, querida? É que eu não posso ver alguém chegando que eu fico, né? O que vai acontecer comigo? Eu falei: é simples, Jesus vai voltar e você vai ficar. Você gosta tanto de ficar, né? E eu tenho 3 filhos, tenho a Rebeca casa agora dia 16 de abril, vem morar aqui em Guarulhos, né? E meu genro é de Guarulhos, é pastor também, filho de pastor. Se conheceram numa missão, quando ela estudou nos Estados Unidos, no CFNI, e graças a Deus, ela cuida de todos os trabalhos que eu faço lá no Haiti. E ela se apaixonou por Haiti, e certa feita ela estava fazendo uma viagem para o Haiti e disse: pai, eu queria que o senhor abrisse mão de tudo que o senhor tem desejo de investir na minha vida, pai, e me manda para o Haiti. Hoje nós cuidamos de 1.800 crianças no Haiti para a glória do Senhor Jesus. A minha filha Eduarda, ela casou há 9 meses e já me deu, a boa notícia, ela está grávida e eu vou ser vovô. Falava assim: filha, que casar primeiro, né? Por favor, pai quer ser avô, né? E ela já casou, decidiu ser logo mãe. E ela ainda, entrou numa crise porque ela disse: pai, eu casei tudo certinho, pai, no altar de Deus, uma menina santa, e eu quero engravidar. Aí o médico dizia que ela não engravidava por causa da ansiedade. A gente orou, e aí o mês passado ela quase matou do coração. Chegou com um balão lá em casa e falou: o senhor foi promovido a vovô. Então imagina o meu coração, E a Eduarda, ela sempre sonhou em casar. Desde os 12 anos de idade, ela dizia: pai, eu quero casar. E ela foi a primeira a se casar, há 9 meses atrás. E ela é empresária desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade, ela começou a se envolver com fotografia. Hoje ela é uma das fotógrafas mais reconhecidas na cidade. E alguns anos atrás, ela deixou tudo. E ela foi para Israel. E ela morou em Israel, cuidando de pobres nas ruas de Jerusalém e de crianças, carentes na cidade de Belém. Então a nossa casa é uma casa missionária. O Gabriel, meu filho, eu tirei da escola com 15 anos, coloquei ele para fazer a Escola do Fogo, que é uma escola que eu tenho para jovens do Brasil inteiro, e hoje ele trabalha na igreja, e graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Eu recebi de Deus uma palavra há 11 anos atrás. O Senhor me visitou e disse para mim assim: se você usar a rua como púlpito, eu vou te entregar a cidade como igreja. Repita para alguém assim: se você usar a rua como púlpito, Deus vai te entregar a cidade como igreja. E aí, diante dessa palavra que o Senhor nos entregou, nós começamos a fazer algumas coisas que têm marcado a nossa cidade, o Brasil e as nações por onde eu tenho passado. Por exemplo, hoje, 3 vezes por semana, nós temos uma equipe que faz o café da manhã no hospital. Nós servimos esse café da manhã no hospital para aquelas pessoas que estão acompanhando alguém que está internado, para alguém que está chegando, para poder também ser internado. E esse café é um mistério. A Rede Globo já fez uma filmagem lá. Os irmãos acordam 4h30 da manhã, preparam o café, e de 5 da manhã até as 8 horas da manhã a gente serve um café. E esse café também ele é temático, como assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. A nossa equipe está ali no hospital, entregando pão, fazendo uma mesa de fruta. E uma vez a gente parou o café por algumas semanas, e o secretário de saúde me ligou e disse assim: pastor, está faltando dinheiro na igreja? Eu falei: por quê? Não, porque os médicos estão cobrando a presença dos irmãos aqui no hospital. Eles dizem que a semana que a igreja não vem trazer o café, não é a mesma semana. Então nós estamos ali há 11 anos servindo ao Senhor e servindo a nossa cidade. Porque se a gente usar a rua como púlpito,
Deus vai nos entregar a cidade como igreja. Há 11 anos atrás nós começamos um projeto para tirar prostitutas e travestis da rua. Nós descobrimos que havia uma grande rede de prostituição, onde os travestis, onde as prostitutas eram escravos sexuais. Então nós começamos a evangelizar, as mulheres faziam um café chamado Café com Raabe, e começaram a alcançar as prostitutas, os homens faziam um trabalho com os travestis. Então uma parte da nossa igreja, por vários anos, ficava superlotado de prostituta, de travesti. E um dia eu cheguei de viagem, havia mais ou menos uns 30 travestis assim, sentado, e eu disse, eu queria tomar um café com essa galera bonita aqui. Levei eles para dentro de uma sala que eu tenho, olhei para o mais bonito que se parecia uma mulher, e perguntei, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Gabriela. Eu falei, não, o nome que seus pais te deram, que está no seu RG, na sua certidão. Ele baixou a cabeça, meu nome é Felipe. E eu falei, Felipe, Deus tem uma obra grande na sua vida. Ele falou, pastor, como que Deus pode ter uma obra na minha vida se eu sou um travesti modelo? E eu perguntei, o que é um travesti modelo? Ele disse, então, aqui na cidade há um cafetão muito rico, ele investiu 40 mil no meu corpo, e aí eu viajo o Brasil, aliciando jovens homossexuais a vir para a cidade se transformar em travesti. Então o cafetão paga toda a cirurgia, eles não têm como pagar, e agora se tornam escravos sexuais. Eu falei, Felipe, Deus quer te libertar dessa vida. Ele disse, pastor, não tem como. Eu falei, vamos jejuar. E ele, o que é jejum? Comecei a explicar sobre jejum, e ele disse, pastor, como que eu vou jejuar? Eu vivo dentro de um hotel, eu vivo me prostituindo. Mas resumindo, ele decidiu jejuar, e isso foi no domingo. Na sexta-feira a gente estava saindo para um retiro espiritual. Ele chegou e ele era muito bonito, então ele andava com a saia que eu não sei se é mini, nano, né, micro, mas era bem pequenininha, e com um decote muito avantajado. E ele veio, pastor, pastor, pastor. E eu falei, o que foi, meu filho? Ele disse, eu tenho uma benção para te contar. Eu falei, opa, já mudou o linguajar, já está falando de benção. Eu falei, o que foi? Eu não lhe contei que o cafetão também é pai de santo. Então essa semana, quando eu decidi jejuar e orar com o Senhor, ele me chamou hoje em casa e disse, tem alguma coisa em você que não está batendo com o que está em mim, e você não vai morar mais na minha casa. Ele disse, mas e os 40 mil que eu te devo? Você não me deve mais nada, você está livre da dívida. E ele feliz, eu falei, agora entra no carro, no ônibus, e vai para o retiro. E aí meu sogro, né, diácono na igreja, falou, ele vai dormir com quem? Eu falei, vai dormir lá no quarto com o senhor, vai cuidar dele, né? E aí ele falou, rapaz, eu falei, vai cuidar dele, ele é precioso. Ele está aqui em São Paulo, eu quero que o Diego traga ele aqui para vocês conhecerem. E aí, meus irmãos, ele no meio da ministração disse assim, alguém pode trazer uma camisa de malha para mim, uma bermuda? Eu não estou me sentindo bem com essa mini saia. Trouxemos uma roupa para ele. Na manhã seguinte ele estava cortando a unha dele com aquela faquinha de abrir o pão. Eu perguntei, por que você está cortando a unha? Ele disse, porque as minhas unhas são consagradas a demônios. À tardezinha a gente tinha um momento de libertação, e a gente orava por ele ficava possesso. Orava, ele ficava possesso. E uma hora eu orei e falei, Deus, eu quero a mente dele. Perguntei, meu filho, o que está acontecendo? Ele disse, então, corta o meu cabelo. O meu cabelo é consagrado a demônios. Resumindo, à noite ele aceitou a Jesus. Levamos ele para a igreja no domingo. E quando a gente começou o culto, a gente foi trazer alguém para dar um testemunho do retiro, como foi. Quando ele subiu, irmãos, a mãe dele, que havia alguns anos que ele não via, a gente mandou buscar. Então quando ele subiu no púlpito para dar o testemunho, a mãe dele entrou na igreja. Naquela noite a gente estava em média de 1.200 irmãos. Não sei se o céu desceu, se a igreja subiu, mas pensa na glória de Deus. Mas agora ele vestido de homem, ele ficou muito feio, porque ele tinha uns silicones, ele tinha silicone no bumbum. E a gente então reuniu alguns empresários da igreja, e para a glória de Deus, com uma semana, a gente conseguiu todos os exames, e a gente levou ele para o hospital para remover tudo aquilo. Eu lembro que ele foi o primeiro, então nós gastamos R$7.800, isso há 11 anos atrás. E daí a gente começou a tirar outros da rua, que eram escravos, e trazer de volta. Esse rapaz hoje mora em São Paulo, é auxiliar do sogro dele, é casado e é pai, e está firme aí na rocha, cuspindo fogo e pingando azeite. Pode aplaudir, que Jesus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Há 11 anos atrás, o Senhor disse para mim assim, fecha a igreja e vai para Cracolândia. Na minha cidade existe uma Cracolândia muito grande, onde quem não é viciado é traficante. Então, eu comecei a orar e aluguei uma tenda. E a gente começou a ir para Cracolândia há 11 anos atrás. E a gente fecha a nossa igreja 21 dias. Arma uma tenda, tem noite que tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E durante 21 dias, nós ficamos dentro da Cracolândia, o pior lugar da cidade. O projeto se chama Igreja Fechou.
E quando a gente começou a fazer isso, eu lembro que Deus me deu uma estratégia. Eu coloquei vários outdoors na cidade, com um nome bem grande. A igreja fechou, é a nossa logo. Alguém dizia, eu sabia que a igreja deles ia fechar, mas eu coloquei pequenininho, fechou para os religiosos e abriu para os perdidos. Eu não consigo mais contar, a gente não pôde fazer a Cracolândia na pandemia, vamos fazer agora no final do ano. Vocês são os meus convidados, Diego vai estar lá para pregar, né, em nome de Jesus. E aí, a última, 230 pessoas aceitaram Jesus, 73 foram batizados e 35 foram tirados da rua e levados para casa de recuperação. Então nós estamos lá há 11 anos para a glória de Deus. Fizemos 10 vezes porque teve um ano que a gente conseguiu acelerar e o Senhor nos abençoou. Então a gente volta agora. E tem sido uma benção. Outra coisa que nós fazemos, nós uma vez por ano, também paramos mediante a pandemia, estamos voltando agora, nós construímos casa na favela. Nós pegamos uma família que não tem uma moradia e a gente faz uma casa, mas é a casa. E como que isso aconteceu? Um dia eu estava visitando uma favela e eu cheguei numa casa onde as crianças estavam sendo levadas pelo conselho tutelar. E eu perguntei para o conselheiro, por que as crianças estão sendo levadas? Ele disse, é porque a mãe, ela tem um problema psiquiátrico e essa mulher ficou louca e agora ela sai pelas ruas e as pessoas estão violentando ela. E o marido deixou as crianças em casa para tentar proteger a mulher na rua. Então automaticamente essas crianças não têm pai nem mãe e esse local aqui não pode habitar uma criança. Quando eu entrei dentro da casa bem pequenininha, eu comecei a chorar. Porque às vezes a gente fica assim, tantas missões lá fora e às vezes perto da gente tem coisa pior. Resumindo, quando a criancinha estava saindo, eu perguntei qual é a forma dessas crianças não serem levadas. O conselheiro disse assim, só se eu construir uma casa para eles. Aí o menorzinho pegou na minha camisa e disse, tio, constrói uma casa para a gente. E nós começamos a construir uma casa, irmãos, mas era um barranco. Em São Paulo se fala barranco também. E aí sabe aquela galera que não tem São Paulo, só Ipatinga? Pastor, eu queria trabalhar na obra. Eu dizia, vai trabalhar comigo segunda-feira. Dava uma enxada, o irmão trabalhava 1 hora, eu falava, vou ter que ir embora. Gastamos 1 ano construindo a casa, mas a casa ficou linda. E aí a gente mobiliou a casa. Nós fizemos o quarto para as crianças. Pensa no quarto para as crianças com PlayStation, não é? Tudo muito lindo, compra para 4 meses, enxoval para o casal, para as crianças. E eu falei, Deus, nunca mais eu construo casa. Deu muito trabalho. Mas no culto da inauguração, uma senhora disse assim para mim, uma senhora não, uma jovem, pastor, o senhor pode orar na minha casa? Quando eu cheguei na casa dela, Deus falou, constrói para ela também. Só que essa agora, o marido era viciado na cocaína e tinha 8 filhos. Mas nós construímos para a glória do Senhor Jesus. E Deus nos abençoou. E esse ano agora nós estamos pegando a casa de um rapaz que a gente, em nome de Jesus, até o final do ano vai terminar de construir. Então nós acreditamos que ser igreja na cidade é isso, amém? Vocês não são uma igreja na cidade, vocês são uma igreja para a cidade. Vocês são resposta para essa cidade. E a gente tem feito isso. Hoje especificamente, viajando fora do país, nós estamos muito focados no Haiti, né? Nós temos uma parceria com uma base chamada Amor e Graça, né? A gente faz o Natal das crianças, a gente faz a Páscoa das crianças e o ano letivo dessas crianças. E eu tenho trabalhado levantando parceiros para essa obra também, que tem sido uma bênção de Deus. E nós temos também um projeto no Camboja. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês aí, na tela, para vocês conhecerem aí, um pouquinho do que a gente tem feito. Eu não sei como que está a ordem aí, o João entregou para os irmãos. Do jeito que tiver eu explico aí. Se for o vídeo primeiro, pode ser. Se for as fotos. Pronto, esse vídeo, segura aí para a gente. As crianças estão comendo biscoito de barro. Chama Chocolate da Esperança. E aí nós estamos lá já há alguns anos em parceria com essa base. Hoje nós temos uma padaria que serve pão fresquinho para as crianças. Nós servimos pizzas para as crianças. A única fonte de água mineral que tem na cidade está dentro do orfanato. Então pode passar o vídeo aí para vocês verem. Isso é barro, viu, irmãos, que eles estão comendo. Olha a briga para comer barro. É terra com um pouquinho de sal. Olha a briga, eles vão ficar lambendo a mesa. Olha lá que triste. Agora tem, olha só, você pode aplaudir a Jesus? Essa é a nossa equipe. Pensa no pão delicioso. Nós estamos servindo aí ao nosso orfanato, entrando de sala em sala, servindo pão para as crianças. Essas crianças, olha só o almoço das crianças, pensa, essa comida, eu como lá, todas as vezes que eu estou lá, eu me hospedo lá,
Essas crianças aí, 80% são órfãos, só tem comida aí. Então pensa numa comida maravilhosa. Olha a fumacinha da comida subindo ali. Olha a água, eles estão recebendo água. Muitos não têm água mineral em casa. Então a gente tem uma forma de... Olha os pães. Além da gente produzir numa padaria muito moderna pão, agora estamos fazendo pizza para as crianças, não é? Então, você pode aplaudir a Jesus? Segura aí. Isso, pode. Essa é a casa quando eu cheguei, a última a gente construiu. Pode ir passando. Eu tomei um café nesse fogão, sangue de Jesus tem poder. Pode ir passando, eu vou explicando as fotos aí, a galera da mídia. Tá, ficou, João, isso aí já é lá no Camboja. Pronto, volta aí. Depois a gente vai naquelas fotos lá. Olha aí o café que eu tomei, tá queimado. Vai. Vamos lá, pode ir passando. Olha como era o quarto das crianças. Vai passando. Pode ir passando bem rapidinho aí. Começa por essas. Isso é também lá no Camboja, eu explico no final. Vai lá. Depois você me lembra de volta. Aí, olha, vai passando. Pega todas as fotos que a casa está antes de construir. Depois você entra. Pronto, aí já está construída. Essa cozinha deu um defeito de infiltração. Nós fizemos ela de novo. Olha o lugar das crianças estudar depois de pronta a casa. Vai passando. Olha o banheiro. Pode aplaudir, gente. Vai passando, meu irmão. Olha o quarto das crianças com todo enxoval. São 8 crianças. Então fizemos vários quartos. Ficou as fotos, não ficou legal. Peço perdão a galera da mídia aí, E aí antes, isso aí antes. Vai passando. Pode ir passando rápido para a gente ganhar tempo. Pode ir clicando nas fotos aí. Isso aí também, lá no Camboja, no finalzinho você me lembra dessas 3 fotos aí. Vai lá. Olha como era o banheiro antigamente. Vai passando. Acho que as fotos ficaram meio desorganizadas, me perdoa aí. Falei para o João acompanhar lá. Isso é como era a casa, vai passando. Isso, pode ir passando bem rapidinho. Pode ir clicando nelas aí. Se precisar parar, eu comento. Para a gente ganhar tempo. Isso aí era uma parte da cozinha. Vai lá. Olha o quarto das crianças. São 8 crianças, então você vai ver vários quartos. Pode ir passando. Olha a entrada da casa, como ficou linda. Vai passando. Essa é a sala da criança. O cara tocava violão, a gente conseguiu um violão para ele. Vai passando. Isso aí é parte do quarto do casal. Vai passando que vai ver o quarto completo agora. Esse é o quarto dos bebês. Porque, meu irmão, pensa, eles não tinham dinheiro não, mas amor eles tinham demais. Isso é o lugar para as crianças com computador, com tudo para estudar. Pode ir passando. Olha só o quarto dos meninos, dos homens. A gente colocou brinquedo, tudo, PlayStation. Vai passando. Isso aí, a sala ainda não estava terminada. Terminamos, colocamos gesso em tudo nisso aí. Pode ir passando. E casamos eles porque não eram casados. Você pode aplaudir a Jesus? Isso, obrigado galera da mídia. Agora volta para mim aquelas fotos onde tem... olha o quarto das meninas que são maiores. Elas choraram muito quando entraram nesse quarto. É o quarto do casal agora depois de pronto. Fizemos grande, Os irmãos são bem apaixonados, 8 meninos. Vamos caprichar no quarto. Pronto, agora coloca aquelas 3 fotos que você passou de uma igreja, que tem uma igreja, depois tem uma igreja com os irmãos. Isso. Esse é um projeto no Camboja. Isso aqui é o seguinte, a água vai até naquela motinha amarela que se chama tuk-tuk, Então nós construímos uma igreja, Na verdade apoiamos o que está sendo feito lá, para que os irmãos pudessem congregar, porque passa as próximas fotos. Olha como que os irmãos iam para a igreja. Debaixo de água. Água até no tornozelo, literalmente. Vai lá. Passou aquelas fotos bem rapidinho, Não é essa. Você vai ver uma foto de uns irmãos e tem água no joelho dele. Pronto. Então era assim que os irmãos congregavam antes. E agora eles têm aquela passarela e eles não precisam mais. Então esse é um projeto no Camboja. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado a galera da mídia. Desculpa aí, tá desorganizado as fotos. Então preste bastante atenção. Esses projetos aí, se você falar, pastor, como que eu faço para ir para o Haiti? Primeiro, só vai debaixo da bênção dos pastores. A gente não leva desviado, só enviado. Amém? Não, porque toda igreja que eu chego aqui, eu queria fazer parte disso e tal. A gente só leva quem a igreja local envia. Então a gente vai 3 vezes por ano. No Camboja, agora nós estamos no desafio, precisamos comprar uma van para carregar as crianças. Essa van custa $14 mil. Então lá atrás você vai ver essa camisa aqui, Arrependei-vos Brasil. O que é Arrependei-vos Brasil? É uma movimentação que nós estamos provocando. Começou em Ipatinga, de Ipatinga agora vai para o Acre, do Acre vai para Manaus, e eu tenho orado para fazer em São Paulo. Hoje, quando eu estava ali sentado, falei, já vou pedir o Diego a benção para a gente poder fazer aqui. Vocês conheceram uns malucos aí que tem sido profeta nessa nação. Então lá fora, você vai poder comprar essa camiseta. 3 camisetas dessa é equivalente ao mês de uma criança no Haiti. Então quando você compra uma camiseta, ou se você leva 3, você está nos ajudando a fazer tudo aquilo que a gente tem feito durante todos esses anos, amém?
A gente acredita que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então no final, fala para alguém do lado de cima: meu irmão, essa noite Deus vai te abençoar muito, mas a bênção só vai ser completa quando você sair lá fora, comprar a minha e a sua. Fala assim: deixa Deus te usar. Amém? Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, verso 1. Deixa eu ler com os irmãos aqui. Eu quero ser bem rápido nessa noite, mas quero ser preciso naquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração. Êxodo capítulo 25, uma instrução de Deus para a construção do tabernáculo. Olha o que vai estar escrito aí. Êxodo capítulo 25. Nós estamos em dias em que Deus está construindo algo. Quantos creem nisso? Amém? Nós acreditamos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe, por muitos anos a gente ouviu falar que o Brasil é um celeiro missionário. E aí a gente pensava: celeiro, a gente vai enviar muita gente. Mas nos dias de José, na verdade as pessoas vinham até ele, vinham até o Egito. Então eu acredito que nos últimos anos o mundo vai descer ao Brasil para receber daquilo que Deus tem nos entregue, amém? Então nós estamos construindo algo. Mas olha só o que está escrito aí: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se move voluntariamente, e recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas vermelhas e peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de gastes, pedras para a estola sacerdotal e para o peitoral. Em mim farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha para mim, todas as vezes que Deus começa a construir algo, Ele vai nos pedir algo. Por quê? Para que eu e você possamos ser participantes do que Deus está edificando. Esse é um ano que eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai nos requerer algo. Estava compartilhando com o Diego que, sabe, eu sou pastor de uma igreja muito linda, uma igreja que cresce muito. Meu pastor se chama Antônio Cirilo, eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já cantou Poderoso Deus. E aí, às vezes eu digo assim: Deus, eu queria ficar por conta da minha igreja. Hoje é o nosso culto oficial, né? E aí, igreja tem dessas coisas, o pastor tá todo mundo, o pastor saiu, alguém não sei porquê também não vem, né? E aí Deus disse para mim assim: eu não te chamei para cuidar da sua igreja, eu te chamei para cuidar da minha igreja. Então eu aprendi uma coisa, que quando eu não tenho medo de abrir mão do meu território, Deus me entrega toda a terra. Quando Noé foi, eu estou falando sobre construção, foi edificar a arca, eu tenho certeza que ninguém acreditava nele. Então, se ninguém acreditava nele, com certeza ele usou o próprio território. Mas quando Noé terminou tudo o que tinha que acontecer, a arca pousou, a água baixou, a Bíblia diz que toda a terra estava na mão dele. Por quê? Se você entregar o teu território, Deus te entrega toda a terra. Agora, quando Deus convocou o povo para construir algo, Ele disse: diga ao meu povo que me tragam uma oferta, cujo coração se move voluntariamente. E então, quais serão essas ofertas? Ouro, prata, bronze. E é interessante, se você for continuar vendo esse texto, que até linha alguém tinha que trazer. Por quê? Porque quando Deus começa a construir algo, todos nós temos que participar. Como assim, pastor? Não importa qual é a sua condição financeira, porque a oferta não é quanto, é como. Então, quem tem ouro dá ouro, quem tem prata dá prata, quem tem bronze dá bronze. Mas se você tiver uma linha, como está escrito no texto, você precisa. Alguns davam tinta. Por quê? Porque a construção é para que todos possam participar. Agora, escute isso: se você tem ouro e quer entregar tinta, você está rebaixando aquilo que Deus te confiou. Vocês estão aqui, irmãos? Hã? Se você tem prata e quer entregar bronze, você está dizendo: não, eu não acredito no que Deus me deu. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem carro? Levante as tuas mãos. Quem aqui tem casa, mora? Todo mundo mora, sim ou não? Quem tem algum bem, relógio, roupa? Quem tem? Ou tem alguém nu nessa noite? Todo mundo tem alguma coisa, sim ou não? Amém ou não amém? Quem tem? Deixa eu ver, faz sinal com a mão. Pois é, você não tem nada. Sabe quem você é? Você é o Alfred do Batman. Você tem a chave da Batcaverna, você anda no Batmóvel, você movimenta tudo, mas é do seu Senhor.
porque você é só um mordomo fiel. Então olhe para mim, no dia do Senhor você vai ter que prestar conta de tudo. Da família que Deus te entregou, do ministério que Deus te entregou, das empresas que Deus te entregou. Ou seja, tudo que nós temos é um empréstimo. E quando a gente vem ao altar, nós estamos dizendo: Deus, obrigado pelo privilégio de administrar o que é seu. Vocês estão aqui, irmãos? Quer ver um exemplo? Os talentos. A um Deus deu quantos? 5. Ao outro Deus deu? E a um Deus deu? Pronto. O que tinha 5 fez o quê? Multiplicou para? O que tinha 2 foi para? E o que tinha 1? Ele enterrou. Sim ou não? O que você está fazendo com o que Deus te entregou? Porque trabalhar você trabalha. Ou você trabalha para multiplicar, ou você trabalha para sepultar. Mas no dia do Senhor você vai ter que prestar conta. E no dia do Senhor não é desculpa, é resultado. Crente tem que parar de dar desculpa. Essa semana eu estava no interior do Pará, numa cidade chamada São Félix do Xingu. 11 horas de carro até o aeroporto mais perto. O médico me proibiu de viajar por causa da coluna. Imagina eu ligando para o pastor e disse: pastor, não vou poder ir porque é minha coluna. Irmãos, eu fui, nunca vi tanto buraco na minha vida. Teve uma hora que o cara passou no buraco, furou o pneu. Passou de novo, furou. Falei: agora só tem um pneu. O pastor João que está ali nas camisetas torou. E ele falou que o anjo borracheiro entrou naquele negócio e trocou o pneu com o carro andando. Pastor, a gente chegou no aeroporto de Marabá, porque não podíamos perder o avião. A roda estava quadrada e o pneu estava cheio. É só Deus. Amém? Nesse exato momento eu queria que você preparasse a sua melhor oferta. Essa é uma noite de edificação e de construção. Queria que você que é da casa pegasse o seu dízimo, e nós vamos trazer com bastante alegria no altar de Deus. Você pode preparar com bastante alegria nesse momento? Amém? Não sei como é feito, se passa os envelopes. Pode, os obreiros, os voluntários, me ajudem, por favor. O irmão que tem a máquina pode trazer aqui na frente para mim poder fazer a minha oferta. Olhe para mim do lado e diga: meu irmão, essa é a noite de algo grande e você não pode ficar de fora. Diga para ele, então, se prepare. Amém? Eles vão passar recolhendo, bispo? O senhor quer dar alguma? Não? Então fique à vontade, amém? Liberdade no Senhor. Mas aquilo que Deus te pediu nessa noite, por favor, não retenha. Amém? Pode com bastante alegria fazer a sua contribuição, porque Deus está nessa casa, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Isso, glória ao Pai, glória ao Filho. Diga para alguém do lado: você faz parte de um tempo de edificação. Amém? Glória a Deus. Não sei se os irmãos cantam enquanto está aí. Fica comigo aí, viu, teclado? Cadê o baterista? Eu vi o baterista bem assim, empolgado. Fica comigo. Amém? Eu sou ruim para pregar, eu preciso de alguém para me inspirar. Amém? Eu dei um espirro, você vira essa batera. Quem está feliz? Amém? Isso. Diga para alguém: aperta o cinto, porque nessa noite você vai voar. Amém? Vamos lá. Se você já preparou a sua semeadura, amém? Você pode levantar para os céus e falar: Jesus, diga, nunca será um peso, mas sempre será um privilégio servir a tua casa com as minhas finanças. Amém? Se você... Enquanto os irmãos estão aí fazendo, né, a sua oferta, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3, verso 1, texto simples. Enquanto eu estava conversando com o bispo, o Senhor foi ministrando esse texto ao meu coração. Isso, pode ficar comigo aí, a galera da música, fica aí. Vamos preparar, aperta o cinto aí para a gente voar, amém? Quem já ofertou, quem já entregou o seu dízimo, que o Senhor te abençoe e te prospere poderosamente. Deixa eu te dizer, esse é um ano de uma colheita extraordinária. Você crê nisso? Você crê? Se você já fez, aplauda mais uma vez a Jesus. Amém? Quantos irmãos estão recolhendo?
Isso. Amém? Se você quiser acompanhar no telão para a gente ganhar tempo. Amém? Esse texto é um texto que imagino eu que toda a igreja conheça. Olha o que está acontecendo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Segurando pela mão direita, o ajudou a levantar imediatamente. Os pés e os tornozelos desse homem ficaram firmes. E deu um salto, colocou-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceram que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado, correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão, e até aí diga assim: Jesus, fala comigo nessa noite, de forma poderosa. Meus irmãos, como eu já disse, o texto é um texto conhecidíssimo. Esse texto, ele vai falar de um cego, daqui a pouco eu chamo Jesus de Genésio, é o cansaço, de um coxo, que todos os dias ele era colocado à porta do templo. Eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes do texto. O Brasil não precisa de pregador, só de pensador. A gente precisa pensar, a gente precisa examinar a palavra. Então todos os dias, esse homem que era paralítico, tinha alguém para o colocar na porta do templo. E ali ele ficava, como de costume, pedindo esmola. Eu vou a Israel há muitos anos. Existe uma esmola que se chama de sedacá, que é aquilo que eles fazem para servir aos pobres. Então esse cara ficava ali esperando. E então está subindo os apóstolos, e esses homens indo orar. E a gente sabe que um capítulo atrás estava começando a igreja, tinha acontecido a promessa da efusão do Espírito. Aqueles homens tinham sido batizados com o Espírito Santo. Pedro se levantou, pregou, e milhares de pessoas aceitaram ao Senhor. Então aquele momento era um momento muito glorioso. E eles subindo à porta do templo, eles olham para esse homem. Pedro diz: não temos ouro nem? Pense nisso comigo. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Pegou esse cara pela mão, fez o que, gente? E ele deu um salto, segura isso, e os seus pés firmaram. E ele entrou saltando e dançando na presença de Deus. 3 coisinhas que me chamam a atenção nesse texto. Quem está comigo? A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que havia alguém para colocar esse cara todo dia próximo do templo. Vocês estão comigo, gente? Havia alguém. Esse cara não tinha mobilidade, esse cara era paralítico, mas havia alguém que o carregava, havia alguém que o conduzia. O que eu quero pensar com os irmãos? É que esses dias, de alguma forma, Deus quer te usar para trazer para a casa dele aqueles que, quem sabe, fisicamente ou espiritualmente não têm mobilidade. Porque talvez você fique dizendo assim: Deus, eu queria ser um canal na tua obra, eu queria ser um instrumento na tua obra, eu queria fazer isso que o AP faz, eu queria fazer isso que os bispos fazem, tá? Mas quando é que eu vou começar a pregar? Olha aqui para mim, o problema é que todo mundo mira na plataforma. Mas eu disse que se você usar a rua como púlpito, Deus vai te entregar a cidade como igreja. Você tem uma ferramenta que talvez você não usa: os ombros. Porque alguém tinha que pegar esse homem, jogar sobre o seu ombro e conduzi-lo até a porta do templo. Olha aqui para mim, eu não sei se você sabe, mas eram os ombros que os homens davam para que o rei pudesse fazer sobre eles um juramento, para que eles pudessem sair para a batalha e ser fiel à causa do rei e lutar até que eles vencessem. Não sei se você sabe, mas era no ombro em que a galera carregava a arca.
Não sei se você sabe, mas era no ombro, como aqueles 4 amigos que pegaram um paralítico e o levaram até Jesus. Então, de alguma forma, a gente fica querendo, como que eu vou ser usado por Deus? Faz assim comigo. Pode bater. Diga, não vai começar no púlpito, vai começar por mim. Quando eu der o meu ombro para alguém chorar, ou quando nem que seja, eu possa ser usado para trazer alguém para a casa do Senhor. Deixa eu te dizer, o que é a estação pós-pandemia? A estação de uma igreja, e eu profetizo que a Saranda faz parte disso, que a Saranda faz parte do que Deus está fazendo, em que nós vamos esvaziar o inferno e encher os céus. Eu acredito que esses são dias em que você será um canal de Deus, e Deus vai começar pela tua casa, pelos teus vizinhos, pelo teu trabalho. Deus vai fazer alguma coisa e você será um canal de Deus. Então se prepara, porque você será o maior evangelista que Deus já levantou nos últimos dias. Alguém crê? Olha para mim, eu não comecei o meu ministério pregando em 55 países. Eu comecei pregando para prostitutas, homossexuais e dentro da prisão. Todos os domingos eu ia para a prisão, entrava ali para dentro, meus irmãos, e eu ficava pregando para os presos de 1 da tarde até as 17 horas. Irmãos, eu não sabia nem como pegar no microfone. Eu ia falar de Mateus, eu chamava de Moisés. Mas eu dizia, Deus, tudo que eu tenho eu entrego para o Senhor. Sabe, eu quero, Deus, ser um canal. E às vezes a gente está pensando, Deus, como? Então havia alguém para conduzir esse homem até o templo. Olha para mim, eu me assusto com um texto que diz que a gente não vai poder chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Infelizmente, a gente usou tanta desculpa antes da pandemia, não tenho tempo. Senhor, a minha vida é muito corrida, mas o que a gente fez? Se a gente não aprendeu nesses 2 anos e meio alguma coisa com essa pandemia, não valeu de nada. As vidas que se perderam, as empresas que faliram, igrejas que fecharam. Gente, eu lembro quando começou a pandemia, eu estava pregando em Portugal, e de repente a empresa aérea me ligou e disse, senhor Valdir, o senhor tem até meia-noite para sair de Portugal, porque vamos fechar tudo. Eu chamei a minha esposa e disse, amor, a gente vai ter que ir embora para o Brasil agora. Quando a gente pousou em Belo Horizonte, parecia aqueles filmes de zumbi. As portas abrindo sozinho, não tinha Uber, não tinha ninguém. Eu falei, alguma coisa séria está acontecendo. E eu lembro que os irmãos começaram a me ligar quando começou os decretos. Pastor, Jesus está voltando. Eu falei, tá. É mesmo, pastor? Eu falei, tá voltando desde quando ele foi. Fala para alguém, Jesus está voltando desde quando ele foi. É verdade, gente. Mas eu vi pessoas que começaram a se posicionar por causa da pandemia, não por causa de Jesus. Porque infelizmente, eu sei que isso não acontece em São Paulo, só acontece em Minas. Tem pessoas que só buscam a Deus mediante a sua necessidade. Mas esse não é o ano de você se relacionar com Jesus por necessidade. Você não está aqui por aquilo que Ele tem, você está aqui por aquilo que Ele é. E eu quero te dizer que esse ano Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Para quê? Para que você possa trazer pessoas à casa dEle. Agora, vamos pensar no segundo tipo de pessoa que tinha no texto. Quem está comigo? Aqueles que financiavam esse homem. Alguém dava o ombro, mas alguém dava dinheiro. E eu tenho certeza que a colheita desse homem, a coleta desse homem não era pouca. Sabe por quê? O texto vai dizer que todos os dias ele estava lá. Então ele faturava. Sim ou não? De alguma forma tinha alguém que dava o ombro, mas tinha alguém que financiava. Olha aqui para mim. Tem gente dizendo, Deus, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou honrar a tua casa. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedi mal. E ainda pede para os seus próprios prazeres e deleites. Esse ano, se você quer prosperar financeiramente, não peça para os seus prazeres, peça para o seu propósito. Porque olha aqui para mim, meus irmãos, quando eu chego no Haiti e a gente faz o Natal de 1.800 crianças, bispo, aqui 80% não tem pai nem mãe. Eu lembro de quando eu não tinha o que comer em casa. Eu lembro de quando meu pai morreu e deixou minha mãe com a dívida. Então olha aqui para mim, de alguma forma alguém pregou prosperidade, mas não ensinou o porquê da prosperidade. Deus não quer levantar uma geração de crente cheio de dinheiro. Deus quer levantar uma geração de crente cheio de propósito. E o seu dinheiro vai ser uma ferramenta para o seu propósito. Então olha aqui para mim, naqueles dias tinha alguém que carregava, mas tinha alguém que financiava. Eu não sei quem você é nessa noite, mas eu sei que Deus quer te usar. Eu sei que Deus de alguma forma vai te usar. Eu não sei se você é micro ou macro empreendedor, mas olha aqui, coloca a tua empresa no altar de Deus. Fala, Deus, o que o Senhor me deu é uma ferramenta para abençoar a tua obra, para abençoar a tua casa. E eu quero dizer que esse ano, através das suas finanças, algo grande vai acontecer. Quem crê?
Olha para mim. Se você pegar Joel capítulo 2, Joel, e dividir em 3 partes, você vai ver que tem 32 versículos. Então você vai pegar do versículo 1 ao versículo 12. E o que que você vai ver? Você vai ver Deus tratando com o povo. E quando Deus trata, você vai conhecer, eu sei que vocês entendem, são uma igreja bíblica, vai ver o que? O devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, levando tudo. E quando aquele povo perde tudo, meus irmãos, eles se arrependem. Porque tem gente que só valoriza Deus quando não tem mais nada. Aí o povo se arrepende. Então do versículo 12 ao 19, aquele povo começa a rasgar as vestes, aquele povo começa a chorar diante de Deus. Olha como que está, Joel capítulo 2, 19. Então Deus respondeu, porque a resposta de Deus só vem com arrependimento. Por isso que a mensagem de Jesus nunca mudou: arrependei-vos. Quando aquele povo se arrepende, Deus responde. E como Deus responde? Deus responde restituindo. Deus responde restaurando. Por quê? Porque lá no 28, agora você vai entender o porquê, vai dizer assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda carne. Há de ser de quê? Depois do quê? Você já leu, já pensou? Depois do quê? Depois que Deus tratou, depois que o povo se arrependeu. Deus restaura. Restaura para quê? Para um propósito. Então há de ser que depois que eu fui tratado, que eu me arrependi, que Deus me prosperou, vem um avivamento. Mas avivamento precisa de financiamento. Olha aqui para mim, irmãos. Se a gente entendesse o que Deus nos entregou, ou o que Deus nos prometeu e ainda a gente nem tomou posse, a gente começava a acelerar o processo. Por quê? O que é o dinheiro, homem de Deus? Como que tu chama, lindo? Emanuel. O dinheiro é uma ferramenta. Já foi no dentista? Você vai no mesmo dentista há muito tempo? Deixa eu usar o Léo, né? Emanuel. Deixa eu usar o Emanuel como exemplo. Você vai no dentista, então você é o secretário do dentista, tá bom? E aí você se torna um amigo, mas um dia você vai fazer um canal. Misericórdia, né? Aí você chega, o dentista não está, mas o teu amigo, que é só o atendente, fala: cara, eu estou sempre aqui ajudando o dentista. Vai na cadeira que eu faço o canal. Tu vai fazer, Emanuel? Por que você não vai fazer? É a ferramenta nas mãos erradas. Por que não está acontecendo? Porque o dinheiro está na mão dos ímpios. Mas onde está o povo de Deus? Buscando outras coisas. E Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Faz assim com as suas mãos. Diga: esse é o ano que Deus vai me entregar riqueza e honra. Olha para as duas mãos e digam: vocês são ferramentas para o avivamento. Diga: esse é o ano que Deus vai me entregar riqueza e honra. Quem crê, use essas duas ferramentas para aplaudir a Ele. Então, veja o cenário do texto. Alguém carregava e alguém financiava. Mas está subindo 2 apóstolos. E os apóstolos estão subindo. E o texto é tremendo, porque diz que eles olharam para o rapaz olhou para eles esperando receber alguma coisa. Tem alguém caído aí fora olhando para você esperando receber alguma coisa. Vocês estão aqui? E às vezes como que a gente está igualzinho àquela galera lá do texto do bom samaritano. A gente é o sacerdote que sempre está muito acelerado, a gente é o levita que sempre passa batida, mas tem alguém de olho em você, esperando receber alguma coisa. E eu sei que você já leu o texto inúmeras vezes. Os homens também olham para ele e vão dizer assim: nós não temos ouro e nem. Aí alguém diz assim: está vendo? Os apóstolos não tinham dinheiro. Os apóstolos tinham levanta e anda em nome de Jesus. Eles tinham os dois. Porque se você voltar em Atos 2, vai dizer que não havia falta de coisa alguma e todo mundo depositava aos pés dos apóstolos a sua riqueza. Agora olha para mim, se esses caras quebraram a igreja com um capítulo, eu vou ter uma conversa séria com eles no dia do Senhor. Isso é uma linguagem figurativa, gente. E a gente com o espírito romano pega e diz: está vendo? O pobre é que é ungido. O pobre é que tem unção. O pobre é que tem fogo de Deus. Porque aquele irmão começou a enriquecer, largou o propósito. Deixa eu te falar, dinheiro não muda ninguém, só revela quem a pessoa é. Porque se você é, meu irmão, no pouco vai ser no muito. E eu profetizo, dinheiro não vai mudar você. Dinheiro não vai ser o seu senhor, vai ser o seu servo. Mas gente, vamos lá. Eles dizem o quê? Não temos ouro e nem? Eles não estão mentindo, eles estão dizendo o seguinte: ei, o que você recebe todos os dias, já tem alguém para te dar. Já tem alguém para dar o ombro, sim ou não? Já tem alguém para dar o dinheiro, mas nós subimos para te dar algo. O
O que eles foram dar para aquele cara? O que eles tinham acabado de receber no capítulo 2. O que receberam? Poder de Deus. Porque na igreja tem que ter alguém para carregar, na igreja tem que ter alguém para financiar, mas a igreja toda tem que ser cheia do poder de Deus. Ei! Ei! Esse é o desejo de Deus, empoderar a igreja. Ei, temos que ter pessoas para carregar, temos que ter pessoas para financiar, mas temos que ser todos cheios do Espírito Santo. E eu vou profetizar: essa é a noite que você vai sair daqui cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Fala para o irmão do lado: se prepara, porque essa noite você vai sair daqui igual ônibus lotado. Quem já pegou ônibus lotado aqui? Você está no ponto, irmão, correndo atrasado. Aí você passa, faça assim, motorista do ônibus, ó, dando sinal, sim ou não? Se está muito cheio, o que ele faz? É assim em São Paulo? Fala para o irmão do lado: é assim que você vai embora hoje. Fala para ele: se o diabo dá sinal para entrar, o teu condutor, o Espírito Santo, vai dizer: não cabe, está lotado, está lotado, está cheio da glória, está cheio do fogo, está cheio da presença. Ei, esse é um ano que a igreja precisa ser cheia. Eu estava orando a Deus, bispo, e eu falei: Deus, eu queria uma palavra para 22. E eu fiquei dentro do quarto trancado. Eu fico cavando, sabe? Uma palavra para 22. Isso era dezembro. Deus, eu quero uma palavra para 22. Aí Deus me deu. O que Deus me deu? Gênesis 22. O que está em Gênesis 22? Deus pedindo a Abraão e Isaac. Falei: opa! Falei: Jesus, o que você está me dizendo? Ele falou assim: 2022 é ano de entrega. Eu vou repetir: 2022 é ano de entrega. E sabe o que Deus vai te pedir? Deus vai te pedir o teu Isaac, porque aquilo que tirou você do altar vai te colocar de volta. Eu profetizo que Deus vai te pedir algo esse ano, porque 22 é ano de entrega. Falei: Jesus, gostoso o texto, mas me dá mais um. Deus falou: Números 22. Falei: o que é Números 22? Fui ler. O povo de Deus estava crescendo tanto que um cara chamado Balaque chamou os seus homens e falou assim: vá até Balaão, manda fazer uma mandiga lá, porque esse povo está crescendo demais. A saranda vai tomar conta de São Paulo. Faz uma mandiga contra eles. Aí os caras vai e chega para Balaão. Balaão fala: eu vou consultar Deus. Sabe o que Deus disse? Ei, contra a saranda, nem grande e nem pequeno vocês podem fazer alguma coisa. Sabe o que é Números 22, bispo? É o ano do crescimento. E vai se levantar o inferno, porque crescer incomoda. Ei, deixa eu te dizer, mas fique tranquilo, porque como diz a Bíblia em Números 22, nem coisa grande e nem pequena o inimigo vai fazer contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Tem alguém que crê? Mas Jesus, só mais um texto. Só mais um, Senhor, porque acima de 3 versículos a gente pode até falar que não tem heresia. Salmo 22. O que está no Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? O salmista, tomado de um desejo, fala o que Cristo falou na cruz. Um salmo messiânico. E Deus disse: esse é ano de voltar a pregar a cruz na igreja. Esse é ano de voltar a falar de renúncia na igreja. Porque é ano de crescimento, é ano de entrega, mas é ano de calvário. É ano que a gente tem que entender que todo o processo passa pela cruz. Esse é o ano, querido, que você vai sair dessa onda errada de arrasta para cima e fica rico. Esse é o ano que ninguém leva dinheiro seu aí. Não, você tem que fazer, sabe, uma sessão de coach. Não, você tem que meter a cara na cruz. Deus abençoe se tem algum coach aqui que você use como ferramenta. Mas eu não suporto mais chegar no lugar, o cara diz: eu tenho tantas chaves para liberar. Eu só quero uma chave de Davi. Eu não preciso de chaves. Eu só preciso da chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Não, eu quero te dar alguns segredos do reino. O reino não tem segredos, só tem princípios. E se você cumprir princípios, Deus vai rasgar os céus e vai te entregar promessas.
Se é para aplaudir, faz certo, mas faz com a boca aberta, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aí eu falei, eu sou insistente, eu falei, Jesus, só mais um versículozinho, mas eu queria 20 e 22. Deus falou, abre em João 20 e 22. E terminando de dizer, assoprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Eu falei, opa! Deus disse, é ano de entrega, é ano de crescimento, é ano de calvário, mas é ano do Espírito Santo. É ano de você ser tomado pelo fogo de Deus. Olha para mim, eu era viciado em droga. Sabe o que me chamou a atenção quando eu entrei na igreja? Um irmão cheio do Espírito Santo. Eu entrei, o irmão fez assim, eu olhei. O outro. Eu falei, caraca, eu fumo maconha, quem fica doido é os crentes. E eu falei, tia, como é que eu faço para ter essa parada? Ela falou, não é parada, é o Espírito Santo. Olha para alguém e diga, esse é o ano de você transbordar. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É igual botar um leite no fogo. Vai aquecendo, não vai? Vai aquecendo, não vai? Vai aquecendo, não vai? E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ei, deixa eu te dizer, esse é o ano em que Deus quer batizar com fogo. Esse é o ano que Deus quer encher com o Espírito dele. Aí eu falei assim, Jesus, só mais um versículo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 23. Abra aí. Abre. Apocalipse 23 não tem na Bíblia. Sabe o que é Apocalipse 22? Exclusividade. Olha para mim e diga assim, o que vai acontecer esse ano, ou você vai viver, ou vai ter que contar. Porque Deus vai fazer coisas em 22 que serão sobrenaturais, que serão extraordinárias, que não terá em 2023. Então deixa eu te dizer, esse não é qualquer ano, bispo. Esse é o teu ano. Esse não é qualquer culto. Esse é o teu culto. Essa não é qualquer noite. Essa é a tua noite. Ei, você vai viver as suas exclusividades do reino de Deus. De Deus. Tem alguém que crê, tem alguém que crê, tem alguém que crê. Sabe como é o finalzinho de Apocalipse? Não é pandemia, não é guerra da Ucrânia com a Rússia, é a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. O que alguns chamam de final, para nós é o começo. Ai, eu estou preocupado com o fim. Fim para quem? A gente não tem fim. A gente não sabe o que é fim. Quando o mundo diz é o fim, para você Jesus diz é só o começo. Não, você não está entendendo. Quando alguém fala assim, ele está fraco, Deus diz não, ele está forte. Quando alguém diz ele é o último, Deus diz ele é o primeiro. Ei, quem tem final feliz é novela. Você tem eternidade feliz. Ah, Deus está preparando a tua vida. Deus está preparando a igreja para o grande dia do Senhor. E eu termino. Haviam pessoas para dar os ombros, haviam pessoas para financiar, mas 2 homens subiram, cheios do Espírito Santo. E como a gente discerne quem está cheio do Espírito Santo? É simples, para a gente orar. E então estenderam as mãos. Quem está cheio do Espírito Santo não aponta o dedo para acusar, estende as mãos para levantar. Você está naquele grupinho que todo mundo mete o dedo, chuta que é laço, lá não tem Espírito Santo. Ei, os apóstolos não apontaram o dedo. Ei, tu está errado não. Levanta e anda em nome de Jesus. Diga para alguém, esse ano não é dedinho, é a mão estendida. Ei, a Sarando vai ser conhecida como a igreja das mãos estendidas em São Paulo, no Brasil e nas nações da terra. Ei, quando estenderam as mãos, o cara deu um salto. O cara deu um. Quem é cheio do Espírito Santo não põe ninguém para baixo, só põe para cima. Fulano, essa roupa sua não está legal hoje não. Chuta, que é laço. Quem tem o Espírito Santo é agradável.
Quem tem o Espírito Santo é motivador. Quem tem o Espírito Santo é encorajador. Olha para alguém do lado e diga: eu estou vendo isso em você. Você está lotado hoje. Diga para ele: tu está cheio do Espírito Santo. Estão comigo? Olha só. E ele saltou. Ele fez o quê? E firmou seus pés. Por que muita gente não firma na igreja? Porque está faltando o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Eu larguei as drogas tem 27 anos atrás. Nunca mais olhei, porque eu quis o Espírito Santo. Eu não queria ser crente, eu queria ser fogaréu de Jeová, maçarico do céu. Não, é que eu nem nunca busquei essas coisas. Você está louco, essas coisas? Jesus disse: eu estou indo para o Pai. Vocês não ficarão órfãos, eu vou deixar o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias até a consumação do século. E eu encerro. O que o Espírito Santo faz? Me pergunte. Mais forte, 1, 2, 3. Separa o adorador do observador. Eu vou repetir. O Espírito Santo separa o adorador do observador. Ô, batera, faz um som retumbante aí. Imagina Davi trazendo a Arca da Aliança. E Davi vem, tira a coroa, tira o manto, e vai dançando, 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 e vai dançando. Segura. Olha, Mical. Palhaçada. Para que tudo isso? O Espírito Santo separa o adorador do observador. Saltando. Esse cara, talvez, se fosse... A gente usa um jargão em Minas, que quem pede esmola bate caneca. E por muito tempo, tem gente que vem na igreja bater caneca. Me dá uma portinha de emprego, me dá um casamento, me dá, danoninho, dá, lembra? O que você ia fazer aqui? Porque esse cara ficava assim com a caneca, assim ou não? Mas quando ele se levantou, como que ele entrou lá dentro? Ei, deixa eu te dizer, é notório alguém cheio do Espírito Santo. Fica de pé no teu lugar. Olha para mim. Um dia eu cheguei num estado, e eu sou crente, irmãos, eu amo igreja, eu nasci para servir a igreja. E aí eu cheguei num lugar, e a adoração começou, eu levantei as mãos e comecei a chorar. Veio um diácono e disse: o senhor está bem? Eu falei: lógico que eu estou. Então, o senhor podia sentar? Eu falei: por quê? Não, porque aqui nós não temos esse perfil. Eu falei: a casa de quem? Ele disse: é de Deus. Eu falei: o culto é para quem? É para Deus. Eu falei: fica com o seu perfil. Eu não consigo. Se você for me seguir na rede social, você vai ver. Eu chego num lugar, irmão. Eu fui para a África. Aí eu fui representar um grande pastor do Brasil, que eu não vou citar o nome, a gente está gravando. Aí falaram assim: ó, você está me representando, vai de terno e gravata. Eu fui, não tem problema com isso. Cheguei lá, 8 mil pessoas no culto. Aí chama o adorador, o cara começou, irmãos, e os tambor tocando. E aí minha esposa: amor, não me faça. Irmão, eu comecei a bater o pezinho. Daqui a pouco eu puxei a gravata. Irmão, daqui a pouco eu estava com a gravata aqui, você já viu? Eu estava lá em cima, assim, no meio dos africanos. Sabe por quê? Olha para mim. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu vou fazer uma pergunta: tem alguém aqui que está livre nessa noite? Tem alguém que está livre aqui nessa noite? Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos agora. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Levante as tuas mãos, não abaixe. Esse ano Deus está levantando quem vai dar os ombros. Esse ano Deus está levantando quem vai financiar. Mas Deus quer toda a igreja cheia do Espírito Santo. Deus quer toda a igreja cheia do Espírito Santo. Levante as mãos. Levante as mãos. Você pode começar a orar em línguas.
Se você não é batizado, seja batizado agora. Agora. Se há muito tempo você não orava em línguas, ore agora. Que tudo seja como Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Só ora em línguas. Só ora em línguas. Só ora em línguas. Fecha os olhos. Paulo diz que aquele que fala em mistério não fala com homem, fala com Deus. Só levanta as mãos. Bem suave, bem suave. Bem suave. Só levante as mãos. Só levante as mãos. Só ora em línguas. Só ora em línguas. Cânticos espirituais nessa noite. Cânticos espirituais nessa noite. Há uma glória de Deus sobre esta casa. Há uma glória de Deus sobre esta casa. Há uma glória de Deus sobre esta casa. Há uma glória de Deus. Eu não sei quem você é na história. Eu não sei se você é quem dá os ombros. Eu não sei se você é o financiador. Eu não sei se você é o avivalista. Eu não sei nem se você é o cara caído. Mas eu sei que o Senhor está aqui para todos nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. Levante as mãos o mais alto. O mais alto, o mais alto. Já tem gente sendo cheia do Espírito Santo. 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 Oh, seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Há uma glória de Deus nessa casa. Há uma glória de Deus nessa casa. presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Insista. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai receber. Meu coração não tem mais nada, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não venderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro no meu coração. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Pastor, nessa história eu sou aquele que não anda mais. Por algum motivo eu perdi a fé, perdi a mobilidade. Até o começo desse culto eu nem sabia o que estava fazendo aqui dentro. Mas quando a mensagem foi sendo ministrada, o meu coração foi queimando. Se nessa noite alguém entrou aqui na casa do Senhor desviado, Deus está te chamando de volta para o altar. Deus está te chamando de volta para o altar. Se você perdeu a força, tem alguém do teu lado, diga que ele me ajuda aí lá na frente. Se você perdeu a força, fala com alguém do teu lado e me ajuda aí lá na frente. Eu não posso sair daqui nessa noite da forma que eu entrei. Se tem alguém nessa noite, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você entrou distante de Jesus, por algum motivo, alguma coisa aconteceu, você perdeu a comunhão com a igreja, mas hoje Deus ministrou o teu coração. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem. Se você puder, você que está do lado, pergunta a alguém, você já serve a Jesus? Está vindo pessoas aqui no corredor. Vem, o Senhor está te chamando. Eu quero orar pela sua vida hoje. Vem. Olha para alguém do lado, diga: meu irmão, você já serve a Cristo? Diga: eu quero ser essa pessoa que vou te ajudar a estar na casa de Deus. Jesus está te chamando nessa noite. Levanta as tuas mãos assim, fecha os olhos. Fecha os olhos. Se tem alguém, mais alguém nessa noite, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem.
Tem mais nessa noite. O Senhor fala comigo. Vem, está vindo lá. A igreja pode aplaudir a Jesus, porque está vindo mais. Está vindo chorando, que coisa linda. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Está vindo, vem filho, vem, o Senhor te ama. Vem. Jesus hoje quer marcar a tua vida. Eu não estou te chamando para ser um religioso. Eu estou te chamando para se relacionar com Jesus. Se alguém te feriu, deixa eu te lembrar que homens podem ter te ferido, mas quem foi ferido por você nunca te decepcionou, Jesus Cristo. E Ele está dizendo hoje é a tua noite. Vem, vem. Olha só, gente. Quantos irmãos aqui na frente, quantas irmãs aqui na frente. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Sabe, não existe evangelho sem ombro, sem recurso, mas também não existe evangelho sem unção. Hoje Deus está entregando uma unção fresca na tua vida. Você crê nisso? Amém? Diga: Jesus, essa palavra é para mim. Diga: esse ano não vai faltar na minha vida disposição para carregar. Diga: liberalidade para financiar. Mas não vai faltar unção para evangelizar e alcançar essa cidade para Jesus. Você crê nisso? Aplauda Jesus bem forte, toda a igreja. Fica aqui na frente os irmãos, fica aqui na frente aqui. Olhe para mim. Me parece que só sobrou 100 camisetas, que a gente está vindo do Pará de Maceió. É R$60. Você vai lá fora, pode passar no cartão. Pastor, eu sou empresário, quero levar tudo. Deixa Deus te usar. Então passe lá fora, nos ajude. Bispo, o senhor quer orar pelos irmãos aqui que estão aceitando a Jesus? E eu quero dizer que esse é o ano para a sua vida. Esse é o ano para a sua casa. Esse é o ano para a tua família. Você crê nisso? Amém? Passe lá fora, pastor João fica feliz. As crianças do Haiti. Pastor, como que eu faço? Eu estou fora da rede social por um propósito, é o casamento da minha filha, mas o meu Instagram é AP Valdir Reis. Entra lá, vê alguma coisinha. Depois do dia 15 eu te respondo com muito amor no coração. Então se você não ficar sobrando lá, é porque eu estou lá, eu estou fora, amém? Esses dias eu fiz um propósito. Mas irmãos, deixa eu dizer, se o bispo tiver coragem de me convidar, eu tenho coragem de voltar. Posso? Manda um beijo para Jesus assim, ó. Diga: eu te amo, Jesus. Bispão. Estenda as mãos para cá, vamos orar por essas pessoas. Senhor, obrigado por cada vida que está se derramando no teu altar. O Senhor conhece cada lágrima, cada noite traiçoeira. O Senhor conhece o motivo do coração. Recebe essa vida agora como preciosidade. Escreve o nome no livro da vida, para que a partir de hoje eles comecem a experimentar o novo de Deus, o cuidado de Deus. Enxuga a lágrima de quem chora, Deus, porque às vezes esse choro não é de agora, já vem de anos. Tu és o Deus que está do nosso lado. Que o Espírito Santo possa sair daqui presente, carregando vocês no colo, para que vocês se sintam amados por Deus, acolhidos por Deus. E creia que existe um novo tempo chegando por aí. Ninguém vai morrer no deserto. Antes, vocês vão receber tudo aquilo que vocês vão plantar a partir de hoje. Essa igreja não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que vai te amar do jeito que você é, porque você é um vaso e uma pedra preciosa para Deus. Amém, gente? Deus está mudando sua história hoje, viu, meu filho? Vem aqui, deixa eu falar algo de Deus para você. Vem aqui. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, viu? Ninguém sabe o quanto você tem sofrido. São dias que você não tem conseguido nem dormir, porque a aflição e uma voz no seu ouvido até diz para você tirar a tua vida, porque você não está aguentando mais. Tudo desmoronou. Mas o Espírito Santo manda dizer para você que hoje Ele vai mudar a tua história. E que aquele vento que soprou lá é um vento só para organizar as coisas. Quem queria te ver caído vai te ver de pé, diz o Senhor. Deus está dizendo que tudo que você está passando tem um propósito. E o propósito é fazer o nome dele ser glorificado.
Meu Deus me mostra uma casa e o Senhor manda dizer que aquela casa vai passar por um processo de limpeza. Deus vai tirar algumas pessoas daquela casa, viu? Deus manda você contar 46 dias, diz o Senhor. Porque em 46 dias eu vou reconstruir o que foi quebrado. Deri andaragasob. Se mandaragasob res. Receba de Deus agora a restituição de tudo aquilo que você perdeu. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Eu vou terminar. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu sinto a presença de Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma porta aberta para você, viu? Sabe quando alguém pega um papel na mão e começa a escrever algo? Quando eu te vi, o Espírito Santo falou no meu coração. Diz para ele que eu estou escrevendo uma nova história para ele. Diz para ele que o que passou, passou e daqui para frente vai ter um novo recomeço. Eu vejo você sentando num lugar assim, um lugar bem lindo. E o Senhor dizendo, sabe o que? Riqueza e honra. É como se você tivesse chorado muito tempo e agora chegou o tempo de você colher as lágrimas que você derramou. Se o Espírito Santo me usa, Ele pede para você contar 30 dias. Eu vejo um prédio espelhado. E você subindo nesse prédio. E você assinando um contrato. E quando você assinar esse contrato, o Espírito Santo vai dizer, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu te prometi. Eu vejo uma senhora de cabelo branco orando por você. E você só está aqui porque tem alguém que ora por você toda noite. Porque o inimigo muitas vezes tentou te roubar, mas eu sinto guardado. Ele vai te usar poderosamente. Abra suas mãos assim. Deus vai te usar poderosamente para ganhar muitas pessoas para Jesus. Receba nas suas mãos agora o dom de sabedoria para você ganhar uma multidão de pessoas para Jesus. Recebe isso aí nas suas mãos. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? Irmãos, nesses próximos dias vocês vão viver coisas que vocês não viveram ainda. E eu digo isso com muita autoridade porque eu tenho me escondido no quarto da oração. E quando as coisas começam a ficar complicadas, é sinal que está vindo coisa grande por aí. Você não pode parar agora. Tire da sua mente desistir. Essa mãozinha, dá um tchau para mim você. Isso, lá. Aonde está perto da luz lá? Esse rapaz no canto, isso. Tira da sua mente desistir. Eu não consigo te ver daqui direito, mas o Espírito Santo manda dizer para você, não desista. Eu vejo uma tempestade, sabe a tempestade tentando te engolir? Eu vejo como se você estivesse sendo jogado para um lado para o outro. Isso, o Espírito Santo manda dizer para você, não desista. As portas foram fechando, pessoas foram saindo da sua vida. E uma voz no seu ouvido dizendo, ó, desista, vai por outro caminho, para você já deu. O Espírito Santo vai dizer para você, não desista. Eu vou ser o seu chão para você pisar. Ele mandará sebe. Eu vou ser os seus pés. O Espírito Santo vai calçar os seus pés, você vai continuar andando. Eu vejo gente da sua família dizendo, ele não vai conseguir sair dessa. Mas o Espírito Santo está mandando dizer para você, você vai atravessar para o outro lado. E do outro lado eu vou mostrar para todo mundo que eles estão enganados. A palavra para você é não desista. Você não pediu para Deus falar contigo nessa noite? Você está chorando. Porque você diz, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E o Espírito Santo está falando contigo.
apóstolo, Deus me dá uma palavra aqui para te entregar. Deus vai colocar 3 pessoas no seu caminho que vai financiar os próximos projetos. O Senhor me mostra que você deixou uma semente em algum lugar que você passou por esses dias. E essa semente, ela não somente chegou até os céus, como ela moveu o coração de Deus. E o Senhor manda dizer que daqui para frente eu vou levantar 3 pessoas para financiar os seus projetos. Eu vejo uma mudança de um carro. O Senhor vai levantar alguém para te dar um carro. Mas não somente um carro. O Senhor vai levantar alguém para começar a financiar um projeto do seu coração. Eu vejo também você fazendo uma viagem para a Europa. E na viagem para a Europa Deus vai desatar um ministério do outro lado. Chegou o tempo de você sair das 4 paredes. Te escondi igual eu escondi Joás. Mas chegou o tempo de você reinar contra a Atalha. Deus manda dizer que o seu ministério é o ministério de governar contra os principados, as potestades e os governos celestiais. Eu vou te levar em algumas igrejas e você vai ressuscitar pastores mortos. Vou te levar em alguns lugares e o vale de ossos secos se transformará em exércitos poderosos. Te trouxe aqui nessa igreja para você receber o que existe aqui: unção de cura e unção de prosperidade. Unção de cura e unção de prosperidade. Unção de cura e unção de prosperidade. Do dia 22 de abril, diz o Senhor, do dia 22 de abril, eu vou começar um ciclo novo no teu ministério. Não se espante. Não se assombre. Tua agenda vai crescer. Mas Deus, eu preciso estar aqui. O Senhor vai te levar. Deus está mandando dizer que algumas pessoas vão sair do seu lado, mas uma multidão de pessoas novas vão chegar. E vão chegar para chorar o mesmo choro. Recebe essa palavra, meu irmão. Estenda as suas mãos para cá. Recebe no Espírito. Existe uma unção de quebrantamento aqui, de poder aqui. Receba no seu coração, no seu espírito essa palavra. Viu? Deus está movimentando as coisas, viu? Você de rosa, mãozinha estendida, Deus está movimentando as coisas. É a senhora mesmo, viu? Deus está movimentando as águas. Deus está ocupando o teu coração. Aquela saudade do teu coração, Deus está colocando aí. Sabe o que Ele está colocando no seu coração hoje? Conforto. Diramandarasépia. Ele é o teu consolo, diz o Senhor. Vai voltando no seu lugar devagar. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Olha para mim. Eu quero sentar em sua mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, me perdi. Olha para mim, Senhor. Vamos terminar? Você entendeu?
É com você mesmo que o Senhor está falando. Eu vejo Deus confortando o seu coração. Porque quando a gente perde algo, o Senhor coloca conforto. Deus é o seu marido. Passaria você pela prova e Ele não passaria contigo. Ele arrancaria algo de você para deixar você sofrer? Sabe o que eu vejo o Senhor fazendo na sua vida? Permitindo um tempo de muita dor, porque nesses últimos anos você só sofreu. Só que Deus está falando para mim, eu estou encerrando o ciclo da dor, e eu estou começando um ciclo novo. Você não vai entender o que Deus vai fazer daqui para frente. Porque o que o Senhor vai fazer daqui para frente, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e não penetrou no seu coração o tamanho e a dimensão do que Deus tem para fazer. É como se você passasse a mão assim, a cama estivesse vazia. E o Senhor está dizendo para você: eu sou o Deus que faz tudo novo de novo. Não está nem na sua mente reconstruir a sua vida, mas Deus está dizendo: eu vou reconstruir tudo de novo. E você vai experimentar o que você nunca experimentou. Eu quero terminar, irmão. Passou a acender o pavio, aí 2 avivados, não tem jeito. Mas domingo tem mais, se Deus quiser, amém? Gente, quando eu falo para você não faltar no culto da quarta-feira, não é sendo místico, é sendo realista. E outra, toda vez que a gente traz um amigo aqui, a gente sabe o amigo que está trazendo. E hoje eu recebi minha porção no Espírito, eu sei que você recebeu a sua também. Nós vamos partir para casa. Só os recados rapidamente eu termino. Domingo eu vou pregar às 9 da manhã. Você tem coragem para acordar bem cedinho e vir receber uma palavra? O pastor confirmou a palavra que eu vou pregar amanhã. Domingo, então já estou feliz. Domingo às 9 eu estou compartilhando com você uma palavra. Domingo à noite eu vou receber um grande amigo nosso aqui, Gesiel Lima. Irmão, o homem é um homem de Deus, abençoadíssimo. Para quem não conhece, ele é irmão do Eliel Lima, cunhado da Midian Lima. Quem mandou jogar na rede? É? Vocês sabem não? Quem conhece não? Vai, filho. Vergonha, né? Isso, filho. É isso aí. Vocês entenderam? Então tá bom. Pronto. Já está aqui para... Domingo pela manhã eu prego, à noite Gesiel vai estar conosco. Gesiel é um amigo. Está sempre ministrando palavras reveladas. Não é só meu amigo do Bispo Júlio, ovelha do Silas, Malafaia. Então é um homem que tem uma família extraordinária. Eu quero sentar para ouvir. Me ligou hoje, nós vamos estar juntos domingo. Então, perde não, porque é muito bom você pegar essas duas porções. Quem está sendo aqui abençoado? Diz para o irmão, paga uma camisa para mim. Eu uso, se você quiser comprar uma para mim, eu uso o GG, já passa lá, separa a minha. Amém? Obrigado, Luiz. Deus abençoe. Você que está na sua casa, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Mídia, louvor, todo mundo hoje está abençoado. Vamos ficar em pé? Domingo às 9, domingo às 18h30, vamos estar aqui. Só lembrando algo importante que eu esqueci agora. Sábado tem o Friends. 7h da noite, nós vamos ter um encontro aqui. Para todas as idades, de você de 0 a 100 anos, pode se conectar conosco. E é um trabalho bacana, onde a gente conhece gente nova, a gente se conecta com gente nova. E o primeiro foi uma bênção, a igreja praticamente completa, os jovens vieram, adoraram a Deus. Eu vi tiazinha do coque, eu vi skatista, eu vi irmã do roupão, eu vi todo mundo aqui. Essa igreja é maluca, né? Ela tem de todo jeito, mas o importante é que todo mundo que tem um jeito, adora a Deus de um jeito diferente. Você não precisa ser quadradão, você tem que ser santo. Você pode ser crentão do jeito que você está aí, tatuagem no braço, cabelo espetadão. De vez em quando esse cara aqui pinta o cabelo de azul.
O negócio é o coração, né? Tem crente que não gosta, não. Pastor, muito liberal. Não, não confunda. Liberdade com libertinagem. São duas coisas diferentes. Amém? Pastor Valdir, apóstolo Valdir, a casa é sua, não sei como é que eu vou fazer agora. A gente vai ter que trazer ele de novo aqui. Quem recebe ele? Amém. Pronto. Deus abençoe. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito possa estar presente na sua vida hoje sempre, você diz. Ide em paz, o Senhor os acompanhe.